Bom, pessoal, iniciando mais um vídeo aqui, né, sobre as distorções. Hoje nós iremos falar sobre a leitura mental, que é basicamente aonde a maioria das pessoas, algumas vezes, né, da vida, elas sem perceber, elas acabam caindo em um tipo de pensamento disfuncional, onde elas acreditam que as pessoas à volta delas, né, no caso, elas estão ali lendo as coisas que elas estão fazendo, né? Ali acreditando que elas sabem o que essas pessoas estão pensando sobre elas, não é? Nossa, eu tô vendo na cara daquela pessoa que ela tá sabendo quem eu sou, que ela tá pensando sobre mim, ela sabe coisas sobre mim, eu tô vendo isso nela, né? E sempre que a gente faz isso, a gente faz esse movimento, a gente tem uma tendência de pensar o negativo, né? Então a gente sempre vai por um lado cognitivo muito mais negativo pelo nosso próprio respeito, às vezes até em detrimento da interação que nós temos com as pessoas à nossa volta, né? Isso acontece porque a gente acredita que as outras pessoas estão pensando coisas sobre a gente, né? Sem a gente ter evidência dessas coisas, né? Sem a gente realmente saber o que está acontecendo, a gente acha que aquela pessoa está pensando algo, né, no que diz respeito a mim, no que diz respeito a pessoa que está pensando aquilo. Isso não é uma realidade, muito pelo contrário, né? Se a gente buscar muitas vezes as evidências das coisas, a gente vai entender que as pessoas têm a, a, as, as suas próprias coisas, né? Ou as suas próprias angústias, os seus próprios pensamentos, né? E quando a gente faz esse movimento, a gente olha pensando que a pessoa está pensando algo sobre a gente, por isso que é uma distorção, que é uma leitura mental, a gente acaba que tem um resultado, né? Então o que gera em muitas pessoas uma insegurança, uma ansiedade, uma dificuldade em tomar suas decisões, né? Porque o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim, aliás, já estão pensando sobre mim, já estão achando que eu estou fazendo alguma coisa. Isso gera, por fim, então, uma grande baixa autoestima mesmo, né? Porque a leitura mental é uma distorção onde a gente começa a anular a nós mesmos sem sequer a gente ter evidência das coisas que acontecem à nossa volta, né? Porque a gente sempre vai imaginando, dada essa distorção, que nós sabemos o que vai acontecer, o que a gente pode ler aquilo. Nossa, olha, eu olho para aquela pessoa ali, eu olho o nariz dela, a bochecha dela, diz que está apontando para mim que ela está lendo alguma coisa da, da minha vida, então eu consigo ler o pensamento dela, né? Porque a gente julga os pensamentos como sendo verdadeiros. A gente acredita que a gente pode ler, então, o pensamento das pessoas. E todos os comportamentos, se a gente parar para pensar, são de certa forma adquiridos. Então, como é que a gente começa a ter essa distorção? A própria catastrofização, a gente sabe que tem uma ligação muito grande com a ansiedade. A rotulação, a gente sabe que tem uma ligação muito severa com uma crença de desvalor. Por exemplo, né, você tem a super generalização, que também é um fator ansioso. Mas aonde a gente aprende isso? Aonde a gente começa a entender essas coisas, se não no processo da infância, infantil, na tenra idade, né? Onde os nossos pais, às vezes, para ensinar a gente, eles têm alguns comportamentos disfuncionais. Olha, você não pode chorar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O que vão pensar de você? Tá vendo aquele menino lá? O que ele vai pensar de você se ele estiver chorando, se ele estiver berrando? E isso vai da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta aí, até mesmo numa vida, vamos dizer assim, com uma idade mais avançada, né? O que aquela pessoa vai pensar de mim se eu fazer alguma coisa, né? Se eu tiver
fazendo isso, eu sei o que ela está pensando. Ela está pensando que eu sou uma pessoa ruim. Mas se a gente lembrar de uma coisa, o único pensamento que você tem controle, né, que você pode realmente analisar, são os seus. Tá? Esses pensamentos, como nós sabemos, eles passam pela nossa cabeça muito rapidamente, né, 50, 90 mil pensamentos ao dia, né, alguns pesquisadores falam, né, e isso é muito interessante. E o que a gente faz desses pensamentos é a chave, então, para mudar algo ou não, para potencializar uma coisa funcional ou não, criando então evidências para aqueles pensamentos, ou quando o pensamento não tem evidência, a gente então descarta aquele pensamento. E se a gente não faz isso, a gente acaba que distancia de certas pessoas que outrora foram funcionais, porque a gente acha que hoje elas não são mais. E a gente nem se aproxima de outras pessoas porque a gente criou um conceito pré-estabelecido, julgando que nós sabemos o que elas pensam, e o que elas pensam de nós são coisas muito ruins. Então, isso, se a gente parar para pensar, é muito disfuncional, catastrófico, dado a essas leituras mentais que a gente tem. Um dos primeiros passos a entender a nossa própria vida é que as pessoas, em quase 100% das vezes, elas não estão pensando em você. Muito pelo contrário, né? Se a gente conseguir analisar a realidade, buscar alternativas para esses pensamentos, a maioria deles, né, grande 99,9% desses pensamentos, no final terão como resultados realmente disfuncionais e que não têm base em sua realidade. Então a gente vai contra aquelas suposições errôneas que nos fazem entrar em padrões disfuncionais. Pensamentos não são fatos, ou seja, pensamentos são ideias do que a gente tem da realidade. E por nós termos essas ideias da realidade e muitas vezes serem disfuncionais, a gente pode achar que o que você está pensando da outra pessoa é realidade, quando realmente não é realidade. Então, um dos passos para a gente entender isso é julgar se, dado aquela leitura mental, aquela distorção que nós estamos tendo, realmente é uma realidade. Não é? Poxa, será que realmente aquela pessoa está pensando alguma coisa sobre mim? Então, esse primeiro passo é, poxa, será que eu tenho evidências de que uma pessoa pensa algo ruim sobre mim? E o segundo passo, um passo mais expositivo até, no que diz respeito a você perguntar para aquela pessoa, olha, fulano, eu tive um pensamento assim, você acha que isso é verdade? Ou será que é só coisa da minha cabeça? E você vai ver, buscar fatos vão condicionar o seu comportamento a ser mais estruturado e logo mais funcional. Quando a gente entende que o problema que a gente tem muitas vezes não é problema, por isso coloque no papel, olha uma dica boa, coloque no papel os seus problemas. Se você tem um grande problema, coloque no papel e você já vai ter resolvido ele 50%, porque você externalizou aquele problema, analisou e entendeu os pontos que podem ser estabelecidos ali. Então, analise a realidade, veja os fatos, as pessoas têm suas vidas, as pessoas têm os seus boletos, suas faturas para pagar, seus medos, seus anseios, tá? E esse é o problema quando a gente não considera a realidade. Por isso, não tente adivinhar, não tente acreditar nas coisas sem ter evidências, né? Por mais que os seus pensamentos falem que aquilo é verdade ou não. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, curtir aí o nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço e fique bem. Tchau, tchau.